Hello, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para a gente conversar sobre as ciências humanas e o Enem. Eu sou a Fernanda Cerbeto, sou professora de História e trouxe para você hoje a temática que consiste nos impactos da quarta revolução industrial. Aquela também que nós vamos chamar de Indústria 4.0, circunscrita na última década do século XXI, nascida na Alemanha e globalizada, mundializada. Vamos comigo? Olha só, aqui nós temos alguns elementos que vão caracterizá-la. Microeletrônica, a inteligência artificial, a robótica, o sequenciamento genético. Vamos perceber também a nanotecnologia. Vamos perceber também o uso de energias renováveis. Importante, muita atenção ao aspecto do uso de energias renováveis. Nós temos acompanhado com grande intensidade debates que tangenciam questões ambientais. Foi um dos últimos motivos que nos trouxe aqui, para que nos encontrássemos, não é mesmo? E nós temos visto muitas pesquisas, muitos avanços no que se refere, por exemplo, aos carros elétricos. Os carros híbridos já são realidade. Muitos elétricos têm roubado a cena de carros convencionais ou de carros elétricos. Em pouquíssimo tempo eles têm atingido recordes de vendas. E a gente vai perceber outros desenvolvimentos de outros motores também relacionados a essa proposta. Uma proposta de uma sustentabilidade no âmbito geral. Não se trata apenas de um bom caratismo cristão ou judaico-cristão voltado para algum valor moral. É uma questão de racionalidade. É uma questão de pensarmos realmente que zelar pelo meio ambiente, pelo uso de energias limpas, torna o processo industrial, o processo de consumo, mais sustentável. Estamos vendo também o desenvolvimento da computação quântica. E eu trouxe um videozinho aqui para você. Vamos ver se eu vou conseguir exibi-lo. Vamos lá. Cadê? Olha só, hoje vai dar certo. Dei sorte. Na medida em que você for acompanhando um pouquinho desse material que eu trouxe para você, meninos, meninas, você vai reparar que nós estamos tratando de um processo industrial. E é um processo industrial relativamente recente, que vai lançar a mão de muitos elementos ainda da terceira revolução industrial, mas que deixa gancho, deixa uma herança muito forte para o contexto atual em que estamos vivendo. Afinal, os avanços tecnológicos do final do século XX para o início do século XXI galoparam, caminharam muito rápido. O avanço dos mercados, os nossos hábitos, as nossas posturas, o contato com elementos como a química fina ou, por exemplo, a própria robótica, que adveio ali daquele processo do toyotismo, inaugurado ainda no século XX como um formato de produção vinculado ao uso da robótica e um extremo planejamento da produção, não é mesmo? E é nesse contexto que vão nascer pesquisas sobre materiais mais leves, aquela engenharia que vai se voltar para o uso dos materiais, né? A resistência dos materiais, que vai começar a pensar em energia limpa, para que chegássemos agora no século XXI, vivenciando as nuances da indústria 4.0, como a gente começou conversando por aqui. Um outro aspecto interessante que me chama muita atenção, esse parque industrial que temos contato, é um parque industrial cujo clipe foi feito para dar início a um game que eu particularmente aprecio muito e eu acho que você também, que é o Gran Turismo, que tem toda uma relação, né, com o desenvolvimento de motores, a montagem dos automóveis e os testes deles em pistas de drifts e outras formas de corridas, não é mesmo?
E a gente sabe muito bem que é um ambiente de grande desenvolvimento tecnológico, que serve de testes para várias outras indústrias. A indústria aeronáutica serve para desenvolvimento, por exemplo, da própria indústria bélica, em contextos de guerra, entre outras grandes situações, entre outros grandes avanços que propiciaram. Quando a gente fala de games, por exemplo, eles estão totalmente relacionados à indústria da informática, à microeletrônica, o desenvolvimento da nanotecnologia. E pensando essa transição de terceira para a quarta revolução industrial, que é o que estamos vivendo, trouxe uma outra situação muito curiosa que contemplamos recentemente aqui em Goiânia, no estado de Goiás. Vamos ver? Olha só, recentemente sediamos mais uma edição da Campus Party. Excelente evento, um grande evento, né? Ele aconteceu aí no comecinho do mês de junho, na primeira semana, e um evento que oportunizou muita coisa, muito conhecimento, um workshop incrível, muitas possibilidades. Foi lançada pelo governo estadual uma linha de ônibus própria para isso, com tendências e nuances de energia limpa. No próprio evento também da Campus Party, nós podemos contemplar o desenvolvimento de carro elétrico pelos alunos da UFG. E esse carro tinha uma tendência muito interessante, que tem sido uma das vedetes das nossas conversas sobre a indústria 4.0. Ele era movido também pela inteligência artificial. Essa combinação de algoritmos que tem conduzido muito dos nossos comportamentos, do nosso consumo, da nossa vida pessoal, às vezes. Aqui, por um outro lado, eu trago para você uma cena relacionada ao Include, uma programação que vincula o governo estadual com o desenvolvimento do ensino da robótica nas escolas do estado de Goiás, da nossa rede pública do estado de Goiás. Conseguimos alcançar muita coisa já? Ainda não. É um processo incipiente, mas há grandes iniciativas para que crianças e jovens tenham mais acesso a tecnologias. Mesmo porque, quando falamos sobre o acesso a tecnologias, nós sabemos que temos um calcanhar de Aquiles aí para resolver. Sabemos que nem todos os jovens, nem todas as crianças, nem todos os estudantes, nem todas as estudantes têm acesso a todo esse arcabouço de uma tecnologia calcada numa inteligência artificial, na robótica ou até mesmo no que chamamos de indústria 4.0. Para muitos e para muitas, ainda seria quase que utópico. Pensando nisso, em 2022, no finalzinho de 22, no dia 13 de novembro, a prova de humanas, realizada juntamente com a prova de linguagens, com a prova de redação, trouxe grandes problemáticas relacionadas às questões tecnológicas. Na prova de linguagens, por exemplo, eu percebi 3 questões. Eu trouxe aqui para você o print delas, para que você soubesse. Nós tivemos várias questões problematizando as questões sociais do acesso à tecnologia. Por outro lado, tivemos também questão que problematizasse a inclusão tecnológica, a partir da criação, então, de um painel eletrônico que desse acesso a tecnologias a partir de crianças e jovens que tivessem necessidades ou deficiências. É uma discussão muito rica. E na mesma prova de linguagens, eu estava observando, foi polemizada aquela situação do uso da inteligência artificial, no intuito, muitas vezes, de substituir roteiristas de cinema, dubladores, dubladoras. Olha que coisa séria. E foi motivo de muitos protestos da categoria em Hollywood há poucos meses atrás. Você deve ter acompanhado pela imprensa, tanto televisiva quanto da internet. E pensando nessa sobrecarga de tensões, essa questão dos impactos da quarta revolução industrial, vamos comigo na prova de humanas. Como o Enem contemplou isso em 2022 na humanas? Olha o texto 1. No texto 1 eu tenho a seguinte indagação.
Tá estudando, Júnior? O Júnior, então, responde: calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi, que provavelmente o Júnior não tenha o dele instalado. Ele está procurando um do vizinho. E a gente percebe aqui uma cena que dá uma ideia de precariedade da moradia, o que também pode estar evidenciando a precariedade da vida pessoal, da vida familiar, da vida socioeconômica da família do Júnior. E essa chamada pode ser de algum ou alguma responsável por ele em casa e procurando saber se ele estava estudando. Período tenso que vivenciamos durante o auge da pandemia, que agora podemos dizer que está relativamente controlada. E aqui no texto 2, é como se os problemas fossem criados pela pandemia, se referindo, portanto, ao período da Covid-19, né? Quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados, comuns. É assim mesmo? Não, não são assim mesmo e a gente não pode aceitar, tá? Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que a parcela significativa de estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E não raro, tá, meninos, meninas? Você sabe de realidades em que esses aparelhos celulares, às vezes, eram compartilhados entre os irmãos, né? E caso tenham celulares e dados, pergunta-se, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular, abrir um vídeo, abrir uma plataforma, construir um mapa mental? Sabemos o quanto foi tenso, né? E assim, a crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea, a nossa sociedade, a sociedade na qual nos inserimos, que contemplamos e nos contempla o tempo todo, tá? Do que se trata, meninos, meninas? O assunto é exclusão social, muito mais do que o vírus da Covid, muito mais que as demandas tecnológicas, mas o paradigma da exclusão social afasta muitos dos meninos, meninas e jovens do acesso a essa situação maravilhosa que a gente sabe dos avanços tecnológicos propostos até na educação, como a indústria 4.0, não é mesmo? Continuando, trouxe mais uma questão da Humanas. A dublagem é o novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. Te deu spoiler que eu falaria sobre isso, né? E há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais de atores sejam transpostas para outros idiomas. A novidade reforça a tendência da automação de postos de trabalho nas mais diversas áreas. Tem potencial para facilitar a vida de estúdios e produtoras e, ao mesmo tempo, tornar mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. É muito sério. Isso pode dar a ideia, né, de uma tendência ao desemprego estrutural, que a gente percebe na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial com muita ênfase e protestos, na terceira e agora também na quarta Revolução Industrial. E olha a indagação que nos é feita. A consequência da mudança tecnológica apresentada no texto é a ampliação do desemprego estrutural devido ao uso da inteligência artificial nesses meandros das artes, por exemplo, tá? E assim, meninos, meninas, fiquem muito atentos, muito atentas à nossa newsletter quinzenal. Você vai sempre poder ter acesso a ela apontando a câmera do seu celular para o QR Code
disponível para que você então acesse a mais nova edição que chegar para você na sua escola. Você já deve ter visto a nossa edição de férias, desejando boas férias para vocês. E é para isso que eu estou aqui também, para reforçar não só as nossas boas férias, o nosso descanso e o quanto isso é importante para nos recarregarmos, nos reconstituirmos para um novo semestre intenso, de muito estudo, porque agora a contagem para o Enem 2023 é regressiva, tá chegando, tá? E assim, siga-nos nas redes sociais. Eu sou Fernanda Serbeto, nós somos o Goiás Bem no Enem. Tudo de bom para vocês, ótimos estudos, ótimo descanso por enquanto e até logo. Tchau, tchau.